Irmãos e irmãs, ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, dizia o profeta. Comer e beber são realidades básicas da vida humana. Os textos bíblicos partem dessa realidade natural para nos conduzir a um plano mais profundo. Fome e sede de sentido para a vida. Fome e sede de uma vida que seja fecunda, de uma vida que deixe rastros. É disso que nos fala a palavra de Deus hoje. A questão é que todos anseiam por uma vida plena de significado. Embora possa se iludir por algum tempo ou por muito tempo, com propostas passageiras, imediatas, de prazer, enfim, de comodidade, propostas um tanto quanto vazias. Em algum momento, é comum perceber que o que se tem experimentado não está sendo suficiente. É comum chegar uma hora e perceber que a vida parece que está sem um propósito. Isso é comum acontecer. Pessoas que colocam sua vida toda organizadinha, família, trabalho, estudo, colégio, faculdade, lazer, e tudo parece estar organizado, mas ainda assim, o coração inquieto. Todos nós podemos sentir isso. Todos nós podemos sentir esse tipo de sede, esse tipo de fome. Um consagrado, um sacerdote, pode sentir isso. Um leigo ativo na igreja, pois podemos estar envolvidos com as coisas e atividades religiosas e não estarmos nos alimentando adequadamente desse pão que sacia, desse Deus que tende a preencher os nossos corações. Você já sentiu esse tipo de inquietação? Você sente hoje esse tipo de inquietação? Como se, embora conquistasse coisas que desejavam, mas o coração ainda permanece inquieto. Aos que nunca encontraram o alimento que sacia. Há quem tenha encontrado, mas não esteja se alimentando suficientemente. A sociedade está repleta de pessoas sedentas. Também nossas igrejas estão repletas de pessoas sedentas. Cada uma tem a sua história, o seu momento de vida. Umas avançadas na relação com Deus, umas iniciando o seu processo de relação com Deus, umas muito dedicadas, muito empenhadas, Deus no centro. Outras na igreja, mas o coração não conseguindo ser colocado em Deus. Que grande é a angústia de quem tem sede e fome de sentido para a sua vida. Que grande é a angústia de quem não se sacia, mesmo estando na igreja, de quem se sacia mesmo conseguindo alcançar as suas expectativas humanas, as suas metas profissionais. Deus diz por meio do profeta, para você e para mim hoje: inclinai vosso ouvido e vinde a mim, ouvi e tereis vida, alimentai-vos bem para o fortalecimento do corpo. Por meio do profeta, Deus vai como que sussurrando em nossos ouvidos, no meu, no teu, de todos nós: eu posso saciá-los. Eu posso aquietar essa busca. Eu posso completar esse vazio.
Eu e somente eu posso fazer isso. É o que hoje Deus vem soprando no ouvido de cada um de nós. No Evangelho, temos uma multidão fragilizada no corpo e no espírito. Não só uma multidão que não tinha o que comer, mas Jesus se compadece porque essa mesma multidão também não tem pastor, não tem quem cuide delas. E nesse momento, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, diz o texto, uma multidão, em torno a Jesus, em um lugar distante, num lugar árido, deserto, porque queriam ouvi-lo, porque queriam poder tocar nele. Então, lugar deserto, e a hora já era avançada. Os discípulos ficam preocupados com eles, e vêm dizer a Jesus: Senhor, despede as multidões, para que elas tenham tempo de voltar à cidade, de procurar algo para comer. Mas Jesus, Ele dá uma resposta desconcertante para os seus apóstolos, e desconcertante também para nós, se tivermos atenção ao texto bíblico. Vai dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus não fez um milagre tirando do nada. Ele primeiro, ele motiva que apresentem a ele tudo aquilo que tinham. Os apóstolos encontram em meio à multidão 5 pães e 2 peixes. Em meio à multidão de milhares de homens, mulheres e crianças, 5 pães e 2 peixes. E trazem a Jesus o pouco que encontraram. E de fato era muito pouco. Os apóstolos levam aquilo que as pessoas ofertaram. Jesus, Ele recebe, Ele abençoa e Ele distribui. Recebe, abençoa e distribui aquilo que foi ofertado pelas próprias pessoas. Era pouco, mas ao mesmo tempo era tudo. Era pouco, mas era tudo. Talvez alguns podiam pensar: eu fico com pão e dou um pão. Eu fico com peixe e dou 4. Mas deram tudo que tinham, sem guardar para si. E esse pouco, que ao mesmo tempo era tudo, pelas mãos de Jesus acabaram sendo suficiente para alimentar a multidão, que ficou saciada, diz o texto bíblico. Atenção a um aspecto importante. Reparem que a multidão é saciada por aquilo que ela mesma ofereceu a Jesus. Às vezes as pessoas querem vir a Deus, querem vir à igreja, e não querem oferecer nada de si mesmo, e querem que o milagre aconteça. Quando vamos lendo os evangelhos, vamos perceber que Jesus só realiza milagres quando encontra fé. Porque algo tem que ser oferecido. Algo já tem que se encontrar na própria pessoa. E a pessoa poder então dispor o que tem. É muito simbólico hoje esses 5 pães e 2 peixes. Vamos fazer um paralelo com a parábola do semeador. O semeador, ele sai a semear. É o mesmo tipo de semente, lançada no caminho, entre espinhos, entre pedras e uma terra boa. A mesma semente, em alguns tipos de terreno,
não consegue produzir fruto. Só conseguiu produzir fruto aquelas que caíram na terra boa. O tipo de solo são as variedades de corações humanos, onde a semente da palavra ela é lançada. Em alguns corações, essa semente da palavra, da doutrina, dos sacramentos, da Eucaristia, ela é recebida e ela produz fruto. Outros corações vão receber a mesma semente e vão sair da forma que entraram. Temos aqui umas 700 pessoas. A mesma palavra sendo anunciada para todos. A Eucaristia vai ser consagrada para todos. Alguns vão acolher em um coração predisposto. E outros não vão nem lembrar o que foi dito. E não vão lembrar o que foi celebrado. A diferença não está na palavra, na semente, está na terra. Assim como é a parábola de hoje. Jesus vai realizar um milagre. E Ele pode realizar um milagre. Mas Ele quer encontrar essa terra boa que oferta, que se dispõe, que tem generosidade, que tem fé. Para a partir dali Ele fazer o milagre. É o fruto produzido pela terra boa que sacia o próprio que produziu fruto e que sacia aqueles que do fruto se alimentam. Então, seria muito fácil só vir a Jesus e Ele resolver toda a nossa vida. Ele espera a nossa parcela de corresponsabilidade, de participação. E a partir de nossa participação, o milagre acontece. A partir de nossa cooperação, o milagre acontece. Essa é a terra boa. É a terra que acolhe, que produz fruto. Vejam que o sentido da vida, a vida fecunda, não vai ser a vida que recebe, vai ser a vida que se oferta, e que se ofertando, produz fruto. É a produção do fruto que vai gerar sentido para a vida, porque Deus vai agir nessa fecundidade, não no coração estéril, não no coração endurecido, com espinhos e pedras. Ser saciado e saciar parte da mesma atitude de fé e generosidade. Ofertar o que é e o que possui a Deus. Essa é a base para ser saciado, essa é a base para poder saciar a fome e a sede de outras tantas pessoas. Diante de uma multidão faminta e sedenta, eu pergunto a essa multidão que está aqui hoje diante de meus olhos: o que tendes? O que você trouxe que pode ser oferecido a Deus? Teu coração, o seu tempo, suas habilidades para tantos serviços aos irmãos na comunidade? O que tendes? O que tendes para fazer, para trazer ao altar como oferta? Oferta de fé, oferta de generosidade. A liturgia nos educa nisso. Pão e vinho, fruto do trabalho, simboliza o fruto do trabalho, o fruto da vida, que é ofertado, colocado no altar, é abençoado, consagrado, e depois, de novo, disponibilizado para servir e alimentar. Esse movimento da liturgia deveria ser o movimento da vida do cristão, trazer e ofertar, para que o sacerdote, em nome de Jesus, ele então acolha, abençoe e faça o milagre da multiplicação.
O que tendes a dispor? Como Jesus, eu não vou partir do nada, eu vou partir do que a comunidade traz. E do que ela traz, então, tenho a graça sacerdotal para receber, para abençoar, para multiplicar e para saciar a própria comunidade. Por que ter sede e fome, se Deus quer nos preencher com a sua presença e com o seu amor? Por que deixar as pessoas com sede e fome, quando Deus quer te tornar instrumento da providência dEle na vida das pessoas? Se nós entendêssemos que não só precisamos ser saciados, mas que precisamos ser instrumentos de saciedade para outras pessoas, o milagre aconteceria de forma muito mais abundante. Mas queremos ser espectadores nos bancos das igrejas, enquanto o Senhor quer que sejamos discípulos, apóstolos. O milagre da multiplicação precisa continuar acontecendo. E esse milagre passa pela tua vida. Passa pela tua vida de fé, pela tua vida generosa, pela oferta da tua vida. Pela tua vida passa o milagre que precisa continuar acontecendo nos dias de hoje. Confie em Deus. Confie suficientemente para colocar a tua vida nas mãos dEle. Não nas tuas próprias mãos, nas mãos de Deus, que recebe aquilo que é pouco, e que multiplica aquilo que é pouco, e que sacia a multidão. Viemos aqui não só para buscarmos o pão que sacia, viemos aqui para entender que a nossa vida é a oportunidade de Deus realizar um milagre que vai saciar a vida de outras pessoas. Não seja egoísta e viva no teu canto. Quando Deus te quer um discípulo, um apóstolo, quando Deus te quer um milagre. Deus não quer só fazer um milagre na tua vida. Deus quer que você seja um milagre na vida dos teus irmãos. Escute a palavra que hoje Deus nos anuncia. Porque Deus quer falar diretamente aos nossos corações. Assim seja. Amém.